lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, amado meu, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Oh, Abba, Pai. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Amado meu Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Conduz-nos, Senhor. Espírito Santo, conduza-nos a ambientes e a lugares proféticos da revelação, Espírito Santo. Que os nossos pés esta manhã pisem o inalcançável, alcance e toque os lugares celestiais, Rei dos Reis. Leva-nos mais fundo, tão profundo, tão profundo. Me leva à sala do trono, mostra contemplar-te pelo que tu és. Eu quero
Quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Oh Jesus, não há ninguém como o Senhor, ó Deus. Nós te exaltamos, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Tu és maravilhoso, tu és um Deus todo-poderoso. Tu és a nossa razão, tu és o nosso objetivo. Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Tu és aquele que reina, e nós desejamos o teu governo sobre as nossas vidas. Nós desejamos a tua paternidade sobre as nossas vidas. Nós desejamos, ó Pai, sermos teus, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, nos render completamente ao Senhor. Que a cada dia que se passar, nós possamos estar mais juntos de Ti. Porque não existe um lugar melhor, ó Deus, do que estar em Ti. Não existe um lugar melhor para nós, ó Pai, do que na Tua presença, na Tua palavra, no Teu propósito. E nós clamamos, Santo, nós adoramos a Ti, ó Deus, porque nós desejamos mais e mais da Tua presença. Nos leva à sala do trono, mostra a Tua beleza. Quero ver Tua face, me leva à sala do trono, mostra. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o santo nome dEle. Você pode declarar palavras de adoração ao Senhor. Você pode declarar o que Ele é para ti. Oh, Tu és o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. El Shaddai Emanuel, El Shaddai Emanuel. Tu és digno, digno, santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão antes de você se sentar. Vamos desfrutar dessa manhã que o Senhor preparou para nós, amém? Aleluia. Louva a Deus por este momento, por essa oportunidade de estar aqui partilhando o meu coração e a palavra do Senhor introduzida em nós. E eu tenho entendido, irmãos, que nesse tempo, mais do que o conhecimento que nós temos buscado em Deus e na palavra do Senhor, nós precisamos buscar nesse tempo ouvir o Espírito Santo, amém? Esse é um tempo onde o Senhor espera isso, e mais do que aquilo que o Senhor espera de nós, a igreja de Cristo hoje precisa que nós falemos não somente aquilo que nós conhecemos, mas aquilo que nós ouvimos fresco do Espírito Santo. E o meu desejo aqui nesta manhã é esse, de não falar somente dos conhecimentos, mas de falar aquilo que o Espírito soprar ao meu ouvido, amém? E que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Abre comigo no livro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, 1 e 2. Levíticos, capítulo 19, versículos 1 e 2. Quem achou, diga achei. Diz assim a palavra:
Então Deus falou a Moisés e ordenou-lhe: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, o vosso Deus, o Senhor, sou santo. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, eu clamo pela tua misericórdia, pela tua graça, e clamo para que o Senhor sopre, ó Deus, as palavras do teu coração, ó Deus, neste lugar, nesta manhã, e nós possamos ser edificados, ó Pai, fortificados no Senhor. Que a tua palavra ela venha, Senhor, e nos quebrante, ó Pai, e nos transforme em nome de Jesus. Traga a renovação na nossa mente, ó Deus, para que nós possamos estar cada dia mais junto de Ti, mais junto do propósito do Senhor para as nossas vidas. Dá-nos a graça e a misericórdia mais uma vez de ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós desejamos o Senhor, nós Te amamos, nós Te queremos e clamamos por mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós analisamos o contexto em que o povo de Israel viveu, a base de governo que eles tinham, de autoridade, principalmente depois que entra aquele novo faraó, que governa sobre o povo fundamentado em medo e recompensa. Eu fico imaginando aqui como que esse povo ouvia isso de Moisés. Qual era a interpretação desse versículo? Olha, sede santo porque eu sou santo. Imagina assim, um olhando para o outro, dizendo assim, ó, esse Moisés aí, quando ele disse que Deus ia matar os primogênitos, matou mesmo. Então, se ele está falando sede santo, vamos santificar, porque a gente vai morrer também. Olha, esse Moisés aí, quando a gente teve fome no deserto, e ele clamou, e o Pai mandou o maná, e veio e saciou a nossa fome. Então, o negócio é seguir em santidade, senão não vamos passar fome. Porque esse governo que veio do faraó trouxe esse registro, trouxe essa marca. Quando José governou naquele tempo sobre o Egito, Deus fez coisas maravilhosas através da vida de José. E uma das coisas mais lindas que José realizou foi quando ele trouxe a reconstrução da comunhão dos seus irmãos, entre os seus irmãos. E depois dele reconstruir a comunhão entre os seus irmãos, ele trouxe os seus irmãos para um ambiente juntamente com o Pai. E aqui ele nos deixa um princípio. Se tem algo que nós desejamos nesses dias, é trazer os filhos, é trazer a igreja para um ambiente de comunhão com o Pai. Só que José aqui nos mostra que se a restauração da comunhão entre nós, os irmãos, não acontecer, irmãos, como que nós vamos ter uma forte relação de amor com o nosso Pai que nós não vemos, se nós não temos uma relação de amor com os irmãos que estão perto de nós? Então, para que venha esse ambiente onde nós encontramos o Pai, onde nós temos comunhão, se você deseja levar as pessoas para esse lugar em Deus, nós precisamos ter essa restauração na comunhão entre os nossos irmãos. Começa de casa, amém? Fala para o seu irmão assim, começa de casa. E foi maravilhoso. E diz que quando José morre, passa-se um bom tempo, e um novo faraó assume o governo. E quando esse novo faraó assume o governo, a Bíblia diz que ele não conheceu nada do que José fez, e nada do que Deus realizou através da vida de José, e nada sobre a história de José. E esse novo faraó, como tinha medo que o povo viesse contra ele, ele também governou com medo sobre o povo. Fazendo o quê? Aumentando o trabalho, aumentando a escravidão, enchendo eles de trabalho. E essa foi a forma. Não, vamos aumentar a escravidão, porque se aumentar a escravidão, o povo não vai sair daqui. Isso acontece muitas vezes, quando nós começamos nesse caminho, de achar que é o trabalho que vai trazer a salvação, que é o trabalho que... E se você se lembrar do momento em que estava Marta e Maria, e Marta fala para Jesus, e Senhor, o Senhor não se importa, deu aqui trabalhando, e a minha irmã aí. Ele fala, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Não nos anula do trabalho, mas o trabalho ainda não é o mais importante. O mais importante está na nossa relação de amor com Deus, amém? E essa relação de amor, ela é algo assim... Irmãos, dizer que nós amamos a Deus é algo muito fácil hoje, porque sai da boca para fora.
Se você perguntar para qualquer pessoa se ela ama o Senhor, ela vai dizer sim, eu amo Deus. Com certeza, se eu chegar aqui e desse o microfone para todo mundo, eu creio que todos iam dizer que amam o Senhor. Mas amar a Deus e viver uma vida que demonstre a semelhança dele em nós, existe um caminho entre essas duas coisas. José também amava o seu pai, mas ele buscou um caminho para trazer a comunhão e andar em comunhão. Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que me ama, que guarde e que viva como eu vivo. E aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Ainda bem que a Heloísa Rosa fez a música, a gente não esquece mais a letra. Então, irmãos, a gente precisa de entrar nessa relação de amor. Não é só dizer que ama. E também não é simplesmente atitudes que demonstrem amor, mas quando você ama alguém, cabe uma dedicação a essa pessoa. Se você ama Jesus, você precisa se dedicar a Jesus Cristo. E como é se dedicar em Jesus Cristo? É conhecê-lo completamente e manifestar as suas obras através da sua vida. Quando aumenta a escravidão, esse novo faraó acha que ele estava no auge, e dessa forma ele queria conduzir. E essa forma muitas vezes tem nos atingido. Percebe que se você conversar com as gerações anteriores à nossa, os nossos pais e os nossos avós contam sobre aquele tempo em que só de um olhar você já sabia se ia apanhar ou se não ia. Quem é que é dessa época que apanhou, ou que ouviu contos do pai do vô que apanhou? Vou cuspir no chão aqui, se secar se eu não tiver chegado. E até nos dias de hoje, nós ouvimos sobre isso, que se não bater na criança, ela não vai entender. Não, o filho tem que bater, porque se não bater, ele não entende. E eu não sou contra a correção. Provérbios 13, 24, ele diz isso, olha, aquele que ama, ele não hesita em corrigir. Porém, irmãos, eu tenho uma pergunta a fazer aqui diante de vocês, e uma pergunta a nós nesta manhã. Até onde é correção e até onde é limitação do entendimento para trazer a clareza do que nós estamos falando? Até onde nós estamos batendo por correção nos filhos, na casa, e até onde nós estamos ali se escondendo atrás de um abuso de uma autoridade ou de um abuso do nome de Jesus, da palavra de Deus, porque nós não temos a clareza disso tudo. Parece que não tem nada a ver com o que nós estamos buscando, mas eu quero dizer que ainda hoje nós escutamos pessoas falando de Jesus para as outras e dizendo assim: olha, você tem que se santificar, senão você vai para o inferno. Ó, sede santo, hein? Que Deus é santo. Ó, santifica a tua vida, porque senão você está fora. Quando não, é o outro lado, que eu muitas vezes tive introduzido. É o lado onde nós nos santificamos para que Deus faça coisas grandes através das nossas vidas. Eu tive dias de entrar no meu quarto, porque começou a onda de falar do secreto. E aí eu comecei no profundo. E fazia uma oração ali de agradecimento, uma oração de perdão. E quando via, eu já estava buscando: Senhor, quando eu abrir a boca, quando eu pegar o violão, que venha milagres, que venha coisa, que as pessoas sejam curadas. Não é pecado pedir isso, irmão, mas sabe o que acontece? Comecei a perceber que eu estava buscando a santificação, porque eu queria realizar algumas coisas na autoridade de Jesus. Quando Mateus 25 fala assim, que Jesus Cristo disse: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará. E muitos vão chegar naquele dia e falar: Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós profetizamos. Irmãos, quando a gente vê alguém curando, automaticamente a gente fala: poxa, deve ter uma vida de oração, uma vida de santidade. E tudo arremete a isso. E aí Jesus disse: eu queria então, apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu não vos conheço. E o Salmos 1 vai dizer que conhecer ao Senhor é o caminho dos justos. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Até o ponto de que Ele
esteja em nós e nós possamos dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não me santifico para fazer alguma coisa na casa, eu me santifico porque esse é o caminho dos filhos e eu quero representar a semelhança dele em tudo que eu fizer. Eu não me santifico porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Eu vou começar a buscar sim a santificação porque eu quero ver Deus, porque eu amo. Eu quero conhecê-lo cada dia mais e manifestar as suas obras na minha vida, por amor. Amém, irmãos? Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Deus trouxe algumas coisas ali. Irmãos, quantos estão entendendo aqui essa mensagem? Deus está falando aí com você, amém? Capítulo 1 de Pedro, versículo 13. Diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Eu destaquei aqui 3 coisas, na verdade são 4, mas uma delas eu uni. Ele diz: estai com a mente preparada e prontos para agir. Para mim aqui fala de uma coisa só. Porque nós não podemos mais agir se a nossa mente não estiver preparada e esclarecida com o entendimento da palavra de Deus, amém? Nós não podemos mais tomar passos sem ter o propósito certo, o coração alinhado com o coração de Jesus. No grego fala de 2 palavras, sofia e froneses. Sofia é a sabedoria na teoria, froneses é a sabedoria na prática. Algumas pessoas são bons na prática, mas são ruins na teoria. E aí faz as coisas fora do tempo, no lugar errado. Outras são bons na teoria, mas na prática é ruim. E precisa caminhar junto. O homem que tem a prudência, ele primeiro pensa e depois ele faz as coisas. Mas o imprudente, ele faz as coisas e depois ele para pensar. E quantas vezes nós agimos assim? Irmãos, eu estou disposto nesse tempo a não tomar mais nenhum passo que não vai gerar edificação na igreja. Eu estou disposto, sabe, a não tomar mais nenhuma atitude, irmãos, que não esteja de acordo com a clareza do entendimento da palavra do Senhor. Porque já acabou esse tempo. Pelo menos para mim já foi. E se nós somos os filhos, nós precisamos andar juntos na mesma linha. E só tem uma linha, só tem um caminho a se seguir. E o caminho é Cristo, Jesus, aleluia. Nós temos um caminho a seguir. Prontos para, com a mente preparada e prontos para agir. A segunda palavra ali que ele fala é alertas. E aí quando fala de estar alertas, logo a gente pensa em vigiar. Vigia, irmão, esteja alerta. A gente já faz um olhar de intercessor e fica vigiando. Só que muitas vezes estar alertas é estar com o nosso coração sensível à voz do Espírito. Porque de repente mudou a estratégia e você ainda está naquela. De repente as coisas vieram para um novo tempo, mudou e você ainda continua na mesma. E Deus está tentando falar, só que você está vigiando muito. Estar alerta, com o coração sensível. E a terceira coisa que ele diz aqui é: depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Se existe um lugar para nós depositarmos a nossa vida, a nossa esperança, o nosso coração, o nosso amor, é num ambiente de revelação de Cristo Jesus, onde a graça é liberada sobre nós. Mateus capítulo 16, Pedro, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: olha, você é o filho do Jonas, mas quem te falou isso não foi o Jonas, foi o meu pai. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Que pedra é essa? É a revelação de Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus, ela é edificada sobre a revelação de Cristo.
Ou seja, quando nós falamos na revelação de Cristo Jesus, quando nós andamos revelando Cristo com a nossa vida, quantos estão entendendo isso? Quando nós caminhamos, conduzimos o nosso coração de acordo com a vontade de Cristo Jesus, a igreja de Cristo, ela é edificada. Chega no versículo 23, Pedro é chamado de Satanás, no mesmo capítulo. Por quê? Porque aqui ele decide não falar mais na revelação de Cristo, mas na revelação de si mesmo. É isso que eu digo de mim mesmo. Não vai para a cruz, coitadinho. E aí Jesus fala assim, agora você... São dois polos, ou nós estamos na revelação de Cristo Jesus, ministrando isso com a nossa vida, ou nós estamos falando de nós mesmos, e o caminho que edifica a igreja é o caminho de Cristo Jesus, é a revelação dele em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a porcentagem de Cristo Jesus que você exala através da sua vida? O que tem de Jesus Cristo em nós, irmãos? Nós temos revelado ele com aquilo que nós fazemos. Nós temos revelado Cristo com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso coração. Porque isso é o que importa. Senão o caminho é esse mesmo. Em João 18, Pedro ainda não tinha entendido essas coisas. E vem o guarda para tomar Jesus. Pedro arranca a espada. Jesus fala assim, guarda. Porque quem não tem uma mente esclarecida não pode usar a espada. Tem que guardar. Guarda a espada porque você ainda não entendeu as coisas. Pedro arrancou a espada porque mais uma vez ele quis tentar pelo medo, porque se eu matar um aqui, todo mundo vira as costas e vai embora. Não era assim aquelas brigas de escola? Quando acertava o que estava falando mais, acabou, todo mundo corria. Era mais ou menos isso. E aí passa-se mais um tempo e Pedro, ele nega ao Senhor Jesus. Irmãos, esse é o caminho. Para aqueles que não estão na revelação de Cristo, aqueles que não estão buscando revelar Cristo com a sua vida. É agir na doutrina, é agir na lei, é agir com a espada para cortar, é agir ou colocando medo, ou apresentando uma forma de recompensa. Olha, se você fizer isso, você vai ter, Deus vai realizar os desejos, Deus vai fazer, irmãos, Ele pode fazer, mas existe um propósito de Deus para os seus filhos, e é se tornar como Cristo. Amém. Jesus se encontra com Pedro depois da ressurreição, no lago de Genezaré, no mar da Galileia. E ele faz 3 perguntas para Pedro. E a pergunta que Jesus faz para Pedro aponta o caminho que nós precisamos andar hoje. E ele diz, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque não é por medo, não é por doutrina, não é por recompensa, mas é pela revelação do amor de Jesus Cristo. Tu me amas, Pedro, então que seja por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou. A palavra porque escrita junta indica uma resposta. Ou seja, a resposta para a salvação dos filhos é o amor. Então, porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Quantos pais nós temos aqui? Quantos pais? Se chegasse um homem para você que é pai, com um revólver, e colocasse na sua cabeça, e dissesse, um dos dois tem que morrer, ou você ou o filho, quem que você ia dizer para morrer? Mata o pai. Por quê? Porque o coração do pai está no filho. Quando Jesus Cristo vem à terra, irmãos, Ele é a representação do próprio Deus na terra. Ou seja, o próprio Deus se entrega por amor de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e o coração dele está nos filhos. É interessante demais quando Ele começa a fazer as coisas na criação. Haja luz, e haja isso, e que haja separação e tal. E aí na hora que chega no momento do homem, Ele diz, façamos. E aí Ele faz com as suas mãos e forma. Por quê? Porque o homem, o coração de Deus está no homem. Fala para o seu irmão assim, Jesus te ama, lindo. Dá o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê,
A palavra crer, ela não se limita somente em fé, mas ela fala sobre depositar a confiança. Salmo 115, versículo 8 diz que quando nós depositamos a confiança no Deus em que nós estamos fazendo, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então, quando nós começamos a crer e depositar a nossa confiança em Jesus, nós voltamos à origem e começamos de novo a ser parecidos com Ele, a sua imagem e semelhança. E esse é o caminho para que nós não venhamos mais morrer no pecado, mas nós tenhamos a vida eterna. É pelo amor, irmãos. E o amor não só de palavras, e não só de doutrinas, e não pode mais ser por medo. Nós não podemos mais falar assim de Jesus para as pessoas: olha, vem logo para Jesus, senão você vai para o inferno. Não. Precisa ser pelo amor dele, irmãos. 1 Pedro aí que você está, no versículo 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivis na ignorância. 15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Agora Pedro, ele fala de uma forma diferente. Ele fala: olha, vamos considerar a santidade daquele que nos convocou, e não viver mais na ignorância, mas vamos viver como filhos da obediência, porquanto Ele é santo, e importa que nós nos pareçamos com Ele, sejamos semelhantes a Ele. Sede santo, porque eu sou santo. Irmão, sabe como eu olho para aquele versículo de Hebreus que diz que sem santificação ninguém verá a Deus? Eu olho como um versículo cheio de amor, porque eu creio que o desejo de Deus, irmãos, é que a salvação alcance a todos e que nós estejamos numa relação de amor com Ele. Então Ele fala assim: olha, sem santificação ninguém verá a Deus. Então santifique, porque Ele deseja estar conosco. Santifique-se, sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que ver o Senhor e caminhar nele. Não existe nada melhor do que estar nessa comunhão, nessa intimidade com Ele. Santifique-se por amor, porque Ele nos amou e se entregou. Vamos amá-lo e nos entregá-lo por amor, por gratidão, pelo que Ele faz. É pelo amor. Aleluias. Que agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior do que todas elas. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu dê a minha vida, ainda que eu faça tudo, se não tiver amor, eu não atingi o propósito. É por amor. Lucas capítulo 1. Jackson ontem começou a falar de João Batista, fiquei com medo, porque eu preparei algumas coisas aqui. Lucas 1. Aleluia. Isso é bom. Versículo 5. Lucas 1, 5. Eu quero ler alguns versículos e quero trazendo para você, amém? Aquilo que Deus ministrou no meu coração. O versículo 5 diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Segura aí. Irmãos, olha que algo interessante.
Às vezes nós murmuramos ao Senhor por algumas coisas que não acontecem na nossa vida quando nós pagamos o preço. Mas a palavra descreve Zacarias e Isabel como um casal irrepreensível em todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. E se você entender um pouquinho da cultura judaica, você vai ver que tudo que a mulher ela gostaria, o sonho das mulheres naquele tempo era esse, era engravidar, era dar à luz. Por quê? Porque essa era a forma delas serem lembradas. E Deus não permitiu isso a Isabel até esse determinado momento. E eles eram velhos em idade, já não tinha mais esperança. Mas ainda assim eles continuavam se mantendo na posição correta diante do Senhor. E sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que os verdadeiros adoradores, eles não se santificam por aquilo que eles vão de gerar, mas sim porque eles desejam manifestar a presença e a vida de Deus com a sua vida. A santificação ela não vem porque, não, vamos santificar porque algo vai acontecer, não. Vamos santificar porque algo já aconteceu na cruz e hoje é tempo de nós nos parecermos com Ele. Aleluia. O versículo 8 diz assim: em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Aqui eu comecei a entender, irmãos, por que alguns morriam, alguns sacerdotes. Você leu aqui que tinha uma tradição naquele tempo que era por sorteio. E nós sabemos que existe todo um regime, existia, né, todo um regime para entrar no templo e oferecer um sacrifício. Existia todo um segmento de santidade, de pureza, e aquele que não estivesse nesse segmento morria, porque a presença de Deus era muito forte. Diz que o sacerdote que ia sacrificar no dia seguinte, eles tinham um ritual lá de que eles não dormiam à noite. Por quê? Porque nós não temos controle sobre os sonhos, e ele poderia ter um sonho imundo, pornográfico, e trazer contaminação, e isso prejudicar o momento do sacrifício. Então tinha-se alguns rituais para assim, um estado puríssimo. E aí por sorteio Zacarias foi escolhido. E aí então ele vai sacrificar, porque ele estava pronto. Nós acostumamos a nos prontificar só quando a gente vai ministrar. Nós temos o costume de buscar uma palavra só quando está chegando perto do dia de pregar. Nós temos o costume de fazer um jejum na semana que o nosso grupo da escala vai ministrar o louvor. Irmãos, o Senhor nos chama para estar prontos a servir. Fala para o teu irmão assim: esteja pronto. Dá um chacoalhãozinho nele assim para ele não dormir. Fala assim: esteja pronto. Versículo 10. Estamos juntos aí, queridos? O 10 diz assim: e chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Olha só que interessante isso. Enquanto Zacarias estava lá adorando, do lado de fora o povo estava intercedendo. Então chegou o anjo com o recado, ou seja, a adoração, a intercessão e a proclamação acontecendo, para gerar aquilo que Deus tinha um propósito para gerar. E Deus tem levantado nesse tempo verdadeiros adoradores que estão entregando, e também um povo que ora. Então, irmão, se ajuste nesse modelo. Assim como o pastor Jackson disse ontem, entre, encarne essa palavra e vamos viver, amém? Para que os propósitos de Deus venham e aconteçam sobre as nossas vidas. Versículo 12. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Quando Zacarias viu o anjo, ele tremeu. E ele tremeu, irmão, não é por causa que ele viu o anjo somente, é porque ele sabia que era da parte de Deus. E ofereceu um sacrifício para esse anjo e falou: pronto, acabou, chegou a hora, é agora. E aí a primeira coisa que o anjo disse para ele: não tenhas medo.
Amém? Deixa eu dizer para você, não tenhas medo, mas adore, esteja pronto. Por quê? Porque a tua súplica foi ouvida e a tua esposa Isabel, ela terá um filho. E o nome dele será João. E ele virá na mesma unção de Elias, trazendo a conversão do coração dos filhos aos pais. E logo eu pensei em José, quando reuniu a família toda. Que gostoso. Aleluia. Versículo 18. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Irmãos, era um homem que estava santificado, que conhecia as doutrinas, que conhecia a forma, mas quando o anjo fala da parte de Deus, ele não crê. E porque ele não crê, o anjo calou, dizendo que você vai ficar em silêncio, porque quem não crê não pode proclamar. Deus se agrada, irmãos, Deus, ele se alegra com a proclamação da palavra, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Está vendo como tem alguns princípios que a gente precisa pegar? São muitos detalhes diante do Senhor, são muitos detalhes. Mas uma coisa só nós precisamos, e aí está no Senhor Jesus Cristo. É buscar a semelhança dele. Se nós estivermos nele, a palavra diz: se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Jesus, quando lavou os pés do discípulo, a água ela representa a palavra, que é o evangelho da paz, sendo colocado nos pés. Então a palavra foi colocada através de Jesus. Num outro momento, em Lucas 7, a mulher derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus. Ou seja, ela estava se entregando completamente de dentro para fora. Sabe o que é isso, irmãos? É o momento em que nós entregamos para Ele tudo que há em nós estamos nele. Aí Ele vem e lava os nossos pés com a sua palavra. E então nós começamos a caminhar o caminho que Ele tem preparado, no propósito correto. E aí nesse caminho e nessa união, nós já não pedimos coisas à toa, coisas egoístas, coisas de nós mesmos. Mas tudo quanto nós pedimos é de acordo com o reino de Deus, é por isso que Ele faz. Amém? Esse é o tempo de nós clamarmos pelas coisas do reino. Aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, por favor. Tempo de ler Bíblia, amém, irmãos? Quem não leu Bíblia durante a semana vai ler nesses 3 dias. Mateus 3. Deus está falando com você, querida. Amém? Está sendo edificado aí por essa palavra. Mateus 3. Amém? Vamos ler? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Não vou falar de deserto hoje, pelo amor de Deus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Esse é o sonho da maioria dos pregadores nesse dia. Chegar na igreja que está desviada e dizer: raça de víbora. A gente escuta isso direto. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzissem frutos que mostrem o vosso arrependimento. Irmãos, eu comecei a analisar um pouco de João Batista e algumas coisas simples eu notei. Ele usava vestes de camelo, e camelo é um animal de carga, é um animal de trabalho. E a expressão aqui é: ele vestia a camisa da sua vocação.
E esse é o tempo que nós precisamos vestir a camisa da nossa vocação. Ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Quando eu li isso, me lembrei das pragas do Egito. E trouxe-me um ensinamento, por quê? Porque aquilo que nós chamamos de praga na nossa vida hoje vai ser alimento para nós no dia de amanhã, para nos fortalecer e nos fazer caminhar segundo a sua vontade. Isaías capítulo 7, quando ele começa a descrever o Emanuel, ele diz assim, olha, ele comerá manteiga e mel, até que aprenda a discernir o que é bom. Irmãos, o que faz bem? É a manteiga ou é o mel? É a manteiga ou é o mel? É o mel. Você continua comendo manteiga. E eu também. Mas João Batista aprendeu a discernir aquilo que era bom, e essa era mais uma característica de João. E aí quando chegam os fariseus para serem batizados por João, ele os chama de raça de víboras. Víboras aponta para cobra, e cobra me lembra a serpente do Éden. E aqui está uma revelação muito forte para os nossos corações para os dias de hoje. Sabe por quê? Sabe quem era a serpente? A serpente é o ser maligno naquele tempo, naquele momento. Usado pelo maligno. A serpente, ela tinha o conhecimento sobre as coisas de Deus. Ela conhecia Deus, mas o fruto que ela deu foi o fruto maligno. E isso fala de nós, que muitas vezes conhecemos a Deus, conhecemos as coisas de Deus, mas o fruto que nós estamos dando é um fruto maligno. E isso continua nos trazendo para essa linha de semelhança, irmãos. Nós precisamos dar o fruto certo. Nós precisamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e o fruto dá no tempo certo. No fruto certo. Esse fruto que Adão comeu, o primeiro efeito que gerou nele foi o efeito de apontar o erro para o outro e não assumir as suas culpas. Eu não saí, estou ainda no caminho. Quem comeu? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me deu de comer. É o fruto que saiu dessa árvore. E sabe o que é interessante? Quando Jesus Cristo é crucificado num madeiro, irmão, de onde que sai a madeira? Sai da árvore. E Jesus Cristo libera o fruto, e Ele libera também o primeiro efeito. E esse primeiro efeito é levando sobre si todos os nossos pecados e assumindo a culpa. Quando nós começamos a assumir a culpa, a assumir os defeitos, a assumir, olha, o problema não está no fulano, o problema não está no outro, não está na igreja tal, não, o problema está em nós, que muitas vezes não tomamos a nossa posição e não damos o fruto certo, mesmo conhecendo o caminho que nós precisamos caminhar. Jesus Cristo andando uma vez, ele passou por uma plantação de videiras, e tinha uma figueira no meio das videiras. E aí ele passa a mão embaixo e não tinha fruto. Ele fala para o vinicultor, pode arrancar fora isso aqui. Ele fala, Senhor, espere por 3 anos. Desculpa, Jesus tinha passado ali, já era o 3º ano que ele havia passado, e ele não tinha conseguido fruto. Aí o vinicultor disse assim, olha, me dê mais 1 ano, porque eu vou abrir, vou colocar a humildade, vou colocar o humus, vou colocar o estrume. E aí se ela não crescer, se ela não der fruto, aí a gente corta fora. Irmãos, a figueira aponta para o povo de Deus, o povo de Israel. Por quê? Porque é uma árvore forte, de raízes fortes, que rompe com muros, que rompe com tudo que tem em volta. Só que essa força se tornou autoconfiança, e essa autoconfiança se tornou orgulho. Aí agora nós já não somos mais chamados de figueira, mas vem João 15 dizendo que Cristo é a videira. E a videira vem em ramos finos, em ramos de dependência. E é aqui que nós entendemos que quando Zaqueu ele quis ver Jesus, ele teve que subir em cima da onde? Para que a gente possa ver Jesus e conhecê-lo e andar segundo os seus estatutos, nós precisamos subir em cima desse orgulho, pisar sobre ele e deixar que o Senhor nos transforme numa videira dependente, cujos ramos, frutificam no Senhor. Se Ele é a videira, irmão, eu quero ser a videira também, não quero ser mais figueira, não.
Se Ele é humildade, eu quero ser humildade também. Se Ele é amor, eu quero ser amor também. Se Ele é verdade, eu quero ser verdade também. Senhor, tudo que o Senhor for, tudo que o Senhor é, eu quero ser também. E que essa seja a nossa oração nesses dias. Se coloque de pé nesta manhã. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Para que nós possamos imergir, para que nós possamos entrar nessa imersão, irmãos. Nós precisamos buscar a semelhança de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele é a profundidade que nós precisamos. Jesus Cristo é a profundidade que nós necessitamos. Ele é a essência que nós precisamos mergulhar. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é aquilo que nós dependemos neste tempo. Comece a clamar por Jesus nessa manhã. Comece a dizer: Jesus, eu quero voltar a ser a tua imagem e semelhança. Jesus, eu quero ser transformado. Eu quero ter a minha mente preparada no Evangelho, na clareza do entendimento da tua palavra. Jesus, eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais agir de qualquer jeito. Jesus, eu quero trocar a minha forma pela tua forma. Eu quero trocar o meu jeito pelo teu jeito. Eu quero trocar, ó Deus, a minha vida pela tua vida. Eu quero trocar a minha verdade pela tua. Eu quero trocar o meu caminho pelo teu. Eu quero trocar, Senhor. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero manifestar a tua semelhança em tudo que eu fizer. Eu desejo edificar a igreja de Cristo. Eu desejo restaurar a comunhão dos filhos, dos irmãos e dos filhos para com o Pai. Eu desejo, ó Pai, estar mais perto de Ti e fazer com que as pessoas estejam mais perto de Ti. E só tem uma forma, é manifestando o Senhor em mim. Manifesta a Tua vida em nós, Jesus. Manifesta a Tua semelhança em nós, Senhor. Nos traz de volta. Nos traz de volta a sua semelhança. Como o Senhor desejou no começo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Oh!